Você já parou para pensar sobre o que acontece quando a vida parece estar no fim? Eu sou Peregrine Wakefield, um padre de Savannah, e minha vida mudou para sempre depois de uma experiência que desafiou todas as minhas crenças. Uma manhã, enquanto realizava minhas atividades cotidianas, um evento inesperado me levou a um estado de quase morte. Eu flutuei fora do meu corpo e, no meio daquela escuridão, encontrei uma luz que me guiou e me ofereceu uma paz inexplicável. O que eu vi e vivenciei ali me fez questionar tudo o que eu sabia sobre a vida, a morte e o propósito de nossa existência. Antes de continuarmos, por favor, deixe o seu gostei para fortalecer o canal. Comente de qual cidade você está assistindo a esse relato e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Como padre, sempre busquei entender a conexão entre os seres humanos e o divino, mas a minha fé foi testada de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Após essa experiência transcendental, eu fui apresentado a momentos cruciais da minha vida, escolhas que fiz e suas consequências. O que parecia ser uma simples passagem de um dia se transformou em um mergulho profundo em minha alma e no funcionamento do universo. A entidade de luz que encontrei me revelou que cada decisão tem um significado, mesmo quando a vida parece caótica. Eu vi visões do futuro, mudanças climáticas e lutas internas que a igreja enfrentaria. Apesar da gravidade dessas revelações, eu sentia uma tranquilidade que me encorajava a continuar. No entanto, ao retornar à vida, enfrentei um mundo que não estava preparado para ouvir minha história. Meus colegas e a comunidade em geral mostraram ceticismo e resistência. Como poderia eu transmitir a mensagem de amor e conexão que a luz havia me ensinado se todos ao meu redor pareciam tão presos em suas próprias ilusões? A luta não era apenas externa, mas também interna. Eu precisava confrontar meus próprios medos e dúvidas sobre a validade da minha experiência. Ser um líder espiritual em um momento de mudança não era tarefa fácil, mas eu estava determinado a compartilhar o que aprendi. Enquanto caminhava pela cidade, sentia olhares desconfiados e ouvia murmúrios de desdém. A sensação de isolamento era esmagadora. Eu estava cercado por pessoas que não compreendiam a profundidade da minha transformação, e isso me deixou vulnerável. Mas em meio a essa adversidade, tive encontros inesperados que me fizeram refletir sobre o que realmente importa. Conheci pessoas que também estavam lutando com suas próprias questões de fé e propósito, e isso reacendeu uma chama de esperança em meu coração. Essa jornada não seria fácil, mas a luz que encontrei me ensinou que mesmo nas horas mais sombrias, existe um caminho de volta à esperança e ao amor. Cada desafio seria uma oportunidade de crescimento, e eu estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, determinado a compartilhar minha história com aqueles que estivessem abertos a ouvi-la. Afinal, todos nós estamos em busca de conexão e significado, não é mesmo? E eu estava prestes a descobrir que a verdadeira luz brilha mais intensamente quando compartilhamos nossa verdade uns com os outros. Enquanto caminhava pelas ruas de Savannah, a cidade que sempre considerei meu lar sentia um peso crescente no coração. O ar quente da manhã parecia mais denso, como se estivesse carregado de dúvidas e incertezas. A minha experiência de quase morte havia me deixado com uma visão renovada, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse em um mundo que não reconhecia a nova versão de mim mesmo. As pessoas que antes me respeitavam pareciam agora olhar para mim com desconfiança, e isso me machucava profundamente. O primeiro desafio que enfrentei veio na forma de uma reunião com o conselho da igreja. Fui convocado para discutir minha recente experiência e o impacto que isso teria na minha liderança. Ao entrar na sala, pude sentir a tensão no ar.
Olhares críticos me observavam, e eu sabia que muitos ali estavam prontos para me rotular como um herético ou alguém que havia perdido a razão. O pastor Thompson, um homem que sempre admirei pela sua firmeza, foi o primeiro a se manifestar. Peregrine, precisamos entender o que você quer dizer com essa visão. Você não pode simplesmente afirmar que teve uma experiência com uma entidade de luz e esperar que todos aceitem isso sem questionar. Sua voz era firme, mas havia um traço de preocupação que não pude ignorar. O que ele não sabia era que eu mesmo estava lutando para entender tudo o que havia vivenciado. As palavras dele ecoaram em minha mente. Eu queria explicar como aquela luz me ensinou sobre amor, compaixão e a importância de nos conectarmos uns com os outros, mas as lembranças das visões que trouxe da escuridão eram dolorosas. Eu vi pessoas divididas, guerras e uma terra em ruínas. Como poderia eu transmitir essa urgência sem ser mal interpretado? A frustração começou a se acumular dentro de mim. Após a reunião, fui abordado por Sarah, uma jovem membro da congregação que sempre mostrou interesse pelas minhas pregações. Ela era diferente dos outros. Sua expressão era de curiosidade genuína. Você realmente acredita no que viu, Peregrine? Perguntou ela, com um olhar que me fez sentir um pouco mais leve. A sinceridade na sua voz me fez hesitar antes de responder. Eu sinto que há algo maior, Sarah. Algo que precisamos entender melhor, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Sarah tinha seus próprios demônios. A sua família havia enfrentado tragédias e ela buscava respostas. O que eu não sabia era que, ao tentar ajudá-la, também estaria desafiando a mim mesmo. À medida que nossas conversas se tornavam mais profundas, percebi que ela estava lutando contra a perda de sua fé. Sua dor era palpável, e eu queria ser a luz que a guiava, mas estava tão perdido quanto ela. A cada encontro, eu me via mais envolvido nas suas questões pessoais. Começamos a discutir nossas crenças, e eu percebi que minha jornada de autodescoberta também estava ligada à dela. Mas, em meio a essa amizade crescente, os desafios não paravam de surgir. A resistência da comunidade se intensificava, e o conselho da igreja começou a questionar minha liderança. O peso das críticas era exaustivo e, em um momento de fraqueza, me perguntei se tudo isso valia a pena. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas, fui abordado por um grupo de pessoas que compartilhavam a mesma desconfiança que o conselho da igreja. Entre eles estava Mark, um antigo amigo que se tornou um crítico feroz da minha nova perspectiva. Você está se afastando da verdade, Peregrine. Está se perdendo em fantasias. Ele disse, seu tom repleto de desprezo. Suas palavras cortaram como uma faca, e eu me vi questionando se realmente havia me desviado do caminho. A partir daquele momento, a dúvida começou a corroer minha confiança. Eu me via em um constante ciclo de falhas e recomeços. Cada vez que tentava compartilhar minha experiência, me sentia como se estivesse enfrentando uma parede intransponível. As palavras de Mark ressoavam em minha mente e eu me perguntava se havia realmente perdido o rumo. A pressão estava se acumulando e a cada dia que passava, parecia que eu estava lutando contra uma tempestade interna. O que deveria ser uma jornada de descoberta e conexão estava se transformando em um pesadelo. Eu precisava encontrar uma maneira de reverter essa situação, não apenas para mim, mas para Sarah e todos que buscavam a verdade. Com cada obstáculo que enfrentava, me perguntava se haveria um caminho de volta à luz que havia encontrado. Mas, no fundo, uma pequena voz dentro de mim ainda acreditava que havia um propósito em tudo isso. E mesmo que cada dia fosse uma luta, eu estava determinado a descobrir como a minha experiência poderia ajudar aqueles que mais precisavam. Afinal, a verdadeira luz brilha mais intensamente quando compartilhamos nossa verdade uns com os outros.
O dia seguinte trouxe consigo um novo desafio. Eu estava programado para falar em um evento da comunidade, onde esperava compartilhar minha experiência e talvez encontrar apoio. No entanto, ao chegar, percebi que a sala estava cheia de pessoas que não estavam ali para ouvir, mas para julgar. O clima estava pesado e a tensão era palpável. Assim que comecei a falar, uma mulher na plateia se levantou, interrompendo-me. Você acha que é o escolhido agora, Peregrine? Que a luz veio até você para nos salvar? Ela ria e o riso dela ecoou como uma facada em meu coração. Aquela risada não era apenas um ataque. Era um eco das vozes que eu ouvia em minha mente, as mesmas que me diziam que eu havia perdido o caminho. Tentei me recompor e expliquei que não era uma questão de ser escolhido, mas de compartilhar algo que poderia ajudar todos nós. Mas a mulher continuou. E o que você sabe sobre dor? O que você sabe sobre a vida real? As palavras dela me atingiram como uma onda, levando embora os fragmentos de coragem que eu havia conseguido reunir. O que eu sabia sobre dor? Naquele momento, percebi que eu estava tentando ajudar as pessoas com uma sabedoria que ainda não possuía. Eu estava me sentindo cada vez mais perdido. Após o evento, saí do local com o coração pesado. A dúvida crescia dentro de mim, e eu começava a questionar se a luz que havia visto era realmente verdadeira ou apenas uma ilusão criada pela minha mente desgastada. Enquanto caminhava pelas ruas, pensei em Sarah. Ela merecia alguém forte, alguém que pudesse guiá-la, mas eu me sentia como um farol apagado. A pressão da comunidade e a desconfiança de amigos como Mark estavam me levando a um beco sem saída. Naquela noite, decidi encontrar Sarah. Ela estava sentada em um banco no parque, com os olhos fixos no céu, como se buscasse respostas nas estrelas. Ao me aproximar, percebi que ela também estava lutando. Você está bem? Perguntei, tentando esconder minha própria insegurança. Ela me olhou com tristeza. Estou apenas pensando, Peregrine. Às vezes, sinto que estou presa em um labirinto sem saída. Você também se sente assim? Sua vulnerabilidade era um espelho do que eu estava sentindo. Não só a pressão da comunidade, mas também a responsabilidade de ser um guia para ela me deixava angustiado. Sim, eu sinto. A cada dia parece que me afasto mais do que realmente sou, respondi, tentando ser honesto. E naquele momento percebi que eu precisava de Sarah tanto quanto ela precisava de mim. A nossa conexão era uma âncora em meio à tempestade que enfrentávamos. Nos dias que se seguiram, a luta interna se intensificou. Cada vez que tentava falar sobre minha experiência, sentia como se estivesse lutando contra uma maré que me puxava para baixo. As críticas e os olhares desconfiados se tornaram uma constante em minha vida. O que deveria ser um caminho de luz parecia agora uma trilha cheia de pedras e espinhos. Certa noite, enquanto escrevia em meu diário, fui tomado por um momento de desespero. Por que não consigo encontrar as palavras certas? Por que não consigo ajudar as pessoas que precisam de mim? As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto e eu me senti completamente sozinho. Foi nesse momento de fraqueza que percebi que precisava de ajuda. Não poderia fazer isso sozinho. No dia seguinte, decidi procurar o pastor Thompson. Eu precisava me abrir, precisava entender se havia algo que eu estava perdendo de vista. Quando entrei em seu escritório, ele estava com a expressão preocupada. "O que está acontecendo, Peregrine?" perguntou ele, percebendo a gravidade da situação. Eu não sei mais o que estou fazendo. Sinto que estou falhando com todos, com Sarah, com a comunidade. Estou perdendo a fé em mim mesmo, confessei, a voz trêmula. O pastor ouviu atentamente e, para minha surpresa, ele não me julgou. Ele compartilhou suas próprias lutas, momentos em que também se sentiu perdido. A conversa me trouxe um alívio inesperado. Às vezes, a dor é o que nos leva a um novo entendimento, Peregrine.
Você está exatamente onde precisa estar, mesmo que não consiga ver isso agora, disse ele, e suas palavras ressoaram em mim como um sino. Era verdade. Talvez eu estivesse apenas no início de uma jornada que exigia mais de mim do que eu imaginava. Ao sair do escritório, um novo senso de determinação começou a brotar dentro de mim. Eu não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava continuar. Para Sarah, para a comunidade e, acima de tudo, para mim mesmo. Havia uma luz à frente e eu estava decidido a encontrá-la, mesmo que isso significasse enfrentar mais tempestades no caminho. A jornada estava longe de terminar, mas a cada passo eu ainda acreditava que poderia fazer a diferença. Os dias passaram e, embora eu tivesse encontrado um pouco de alívio na conversa com o pastor Thompson, a sensação de dúvida ainda me acompanhava como uma sombra. A pressão para ser a pessoa que a comunidade esperava e para dar a Sarah a orientação que ela precisava parecia cada vez mais esmagadora. Uma noite, enquanto caminhava pelo parque, encontrei um grupo de jovens falando animadamente. Eles riam e pareciam tão despreocupados que, por um momento, eu senti uma pontada de inveja. Foi então que uma ideia surgiu em minha mente. E se eu me unisse a eles? E se eu deixasse de lado a pressão de ser um guia e apenas me permitisse ser eu mesmo por um instante? Decidi me aproximar e, para minha surpresa, eles me acolheram de braços abertos. Conversamos sobre música, sonhos e até mesmo sobre as dificuldades que enfrentamos. No meio da conversa, um dos jovens, Lucas, partilhou uma experiência difícil que havia vivido. Eu perdi meu pai há alguns meses. No começo fiquei perdido, mas aprendi que a dor é parte da vida e às vezes isso nos aproxima das pessoas. Ele disse. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu estava tão focado em ajudar os outros que havia me esquecido de que também precisava de apoio. Naquela noite algo mudou. Eu percebi que não precisava ser um farol de luz para os outros. Eu poderia ser uma lanterna, compartilhando minha luz, enquanto também buscava a luz de outros. Essa nova perspectiva me trouxe um alívio que eu não sabia que precisava. Quando voltei para casa, um sentimento de esperança começou a brotar em meu coração. Nos dias que se seguiram, comecei a abrir-me mais para as pessoas ao meu redor. Participei de discussões sobre nossas lutas e vitórias e percebi que muitos também se sentiam perdidos, assim como eu. A conexão que estabeleci com aquelas pessoas me fez perceber que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Eu não precisava ter todas as respostas. Eu só precisava estar presente. Então, um evento inesperado abalou minha nova compreensão. Sarah, que sempre parecia tão forte, me procurou em um estado de desespero. Peregrine, eu não sei mais o que fazer. Minha mãe está doente e eu sinto que estou perdendo ela. Eu não consigo lidar com isso, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. A dor dela era palpável e eu me senti impotente. O que eu poderia fazer para ajudar? Naquele momento, eu percebi que a verdadeira essência de ser um guia não era dar respostas, mas estar ao lado da pessoa que estava sofrendo. Eu não sabia como curar as feridas de Sarah, mas podia oferecer meu apoio e escutá-la. Coloquei meu braço ao redor dela e a deixei chorar. A conexão que estabelecemos naquele momento me fez entender que, às vezes, a presença é mais poderosa que qualquer palavra. A partir daquele dia, minha visão sobre o que significava ser um líder mudou radicalmente. Em vez de me ver como alguém que tinha todas as respostas, eu passei a me enxergar como um companheiro de jornada, alguém que também estava aprendendo e crescendo. O peso da responsabilidade começou a diminuir e eu percebi que, ao compartilhar minhas próprias lutas, estava ajudando os outros a se abrirem sobre as deles. Não foi fácil, e ainda havia muitas noites em que a dúvida se instalava em meu coração.
Mas ao invés de me deixar consumir pela insegurança, eu busquei a força nas conexões que havia feito. Cada história compartilhada, cada lágrima derramada era uma oportunidade para todos nós crescermos juntos. A vida não se tornou instantaneamente perfeita, mas aprendi que os desafios eram uma parte importante da jornada. Em vez de temê-los, eu os acolhi, entendendo que cada um deles me moldava e me tornava mais forte. E assim, ao lado de Sara e dos novos amigos que havia feito, comecei a compreender que a verdadeira luz não era algo que eu tinha que encontrar. Ela já estava dentro de nós, esperando para brilhar através da conexão humana, da empatia e do amor. Decidi que, independentemente do que acontecesse, eu continuaria a buscar essa luz, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. A jornada ainda estava cheia de incertezas, mas agora, em vez de me sentir perdido, eu sentia que estava exatamente onde precisava estar. Nos dias que se seguiram àquele momento com Sara, minha vida começou a se desenrolar de maneira diferente. A sensação de estar perdido ainda me acompanhava, mas agora eu tinha o apoio de amigos, e isso fazia toda a diferença. Comecei a me encontrar mais frequentemente com Lucas e os outros jovens do parque. Nossas conversas fluíam facilmente, e eu percebia que cada um de nós trazia um pouco de luz para o outro. Era como se, em vez de carregar o peso da responsabilidade sozinho, agora estávamos dividindo a carga. Entretanto, mesmo com essa nova perspectiva, surgiram novos desafios. O estado de saúde da mãe de Sara se agravou, e isso a deixou ainda mais angustiada. Eu a via lutando contra a dor e a incerteza, e não sabia como ajudá-la sem me sentir sobrecarregado. Às vezes, eu me pegava pensando se minhas tentativas de ser um apoio eram suficientes. Lidar com a dor dos outros também me fazia sentir a minha, como se a alegria que havia encontrado estivesse sendo ameaçada. Uma noite, enquanto eu tentava relaxar em casa, recebi uma mensagem de Sara. Ela queria me ver. O coração disparou. Eu sabia que ela estava passando por um momento difícil, mas eu também sentia o peso da responsabilidade de ser seu apoio. Quando cheguei à sua casa, encontrei-a sentada no sofá, com o olhar distante. O ambiente estava silencioso, quase pesado. O pai de Sara estava ausente e o espaço parecia ecoar a ausência dele. "Eu não sei o que fazer, Peregrine", ela disse, a voz trêmula. "Sinto que estou perdendo minha mãe e não sei como lidar com isso. Estou com medo." A dor em seu rosto era palpável. E eu percebi que, apesar de todos os meus esforços para ser um guia, havia momentos em que eu não tinha ideia do que dizer. "Eu estou aqui com você", respondi, tentando transmitir a segurança que eu mesmo buscava. "Podemos passar por isso juntos." Naquele momento percebi que ser um bom amigo significava mais do que palavras. Era sobre estar presente, mesmo que eu não tivesse todas as respostas. Nos dias que se seguiram, continuei a fazer visitas frequentes a Sara. Às vezes, apenas sentávamos em silêncio, enquanto outras vezes eu tentava distraí-la com conversas sobre coisas simples. Falávamos sobre nossos sonhos, as pequenas coisas que nos faziam sorrir e até mesmo sobre os medos que tínhamos. Essa troca me ajudou a entender que, embora a tristeza fosse uma parte inevitável da vida, a alegria também poderia coexistir com ela. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque com Lucas, ele me abordou sobre como estava se sentindo. Ele também enfrentava momentos de dúvida e insegurança, e isso me fez perceber que todos nós estávamos lidando com nossas batalhas internas. Era um alívio saber que não estava sozinho em minha luta. Às vezes, sinto que não sou bom o suficiente, que não consigo ser o amigo que você e Sara precisam, disse Lucas, olhando para o chão. "Todo mundo se sente assim de vez em quando", respondi. "O importante é que estamos aqui um para o outro. Podemos nos apoiar."
Naquele momento, percebi que a vulnerabilidade que havia descoberto em mim também se refletia nos outros. Essa conexão, essa troca de emoções, era o que tornava nossas experiências mais significativas. A vida ainda não era fácil. O estado de saúde da mãe de Sarah se tornou um fardo crescente em nossos corações. Eu sentia uma pressão constante para ser forte, mas também aprendia que ser forte não significava estar sempre alegre. Às vezes, a força estava em reconhecer a dor e permitir-se sentir. Enquanto isso, comecei a explorar outras formas de apoio. Participei de grupos de apoio na comunidade, onde conheci pessoas que também estavam enfrentando suas dificuldades. Compartilhar histórias e ouvir as lutas dos outros me ajudou a ver que a dor é uma parte universal da vida. O que eu estava passando não era único, e essa compreensão me trouxe um certo alívio. Em uma dessas reuniões, conheci Maria, uma mulher que havia perdido um ente querido recentemente. A forma como ela falava sobre sua dor e como estava aprendendo a conviver com isso me inspirou. É um processo, ela disse. Às vezes, você só precisa dar um passo de cada vez e permitir-se sentir. Suas palavras ecoaram em minha mente, e percebi que a jornada para a cura era tão importante quanto a cura em si. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a perceber que a luz que buscava não estava apenas em mim, mas na comunidade que estava crescendo ao meu redor. O apoio que oferecíamos uns aos outros tornou-se um ciclo de cura. Aprendi a importância de estar presente, de escutar e de ser ouvido. A jornada ainda era cheia de desafios, mas agora eu sabia que não precisava enfrentá-los sozinho. Cada passo que eu dava, cada conexão que eu fazia, me ajudava a entender que a vida, com todas as suas complexidades, era uma jornada que valia a pena. E mesmo quando a dúvida se instalava novamente, eu tinha certeza de que a luz que buscava já estava ali, brilhando através da empatia e do amor que compartilhávamos. Nos dias que se seguiram àquele momento com Sarah, minha vida começou a se desenrolar de maneira diferente. A sensação de estar perdido ainda me acompanhava, mas agora eu tinha o apoio de amigos e isso fazia toda a diferença. Comecei a me encontrar mais frequentemente com Lucas e os outros jovens do parque. Nossas conversas fluíam facilmente e eu percebia que cada um de nós trazia um pouco de luz para o outro. Era como se, em vez de carregar o peso da responsabilidade sozinho, agora estávamos dividindo a carga. Entretanto, mesmo com essa nova perspectiva, surgiram novos desafios. O estado de saúde da mãe de Sarah se agravou e isso a deixou ainda mais angustiada. Eu a via lutando contra a dor e a incerteza e não sabia como ajudá-la sem me sentir sobrecarregado. Às vezes, eu me pegava pensando se minhas tentativas de ser um apoio eram suficientes. Lidar com a dor dos outros também me fazia sentir a minha, como se a alegria que havia encontrado estivesse sendo ameaçada. Uma noite, enquanto eu tentava relaxar em casa, recebi uma mensagem de Sarah. Ela queria me ver. O coração disparou. Eu sabia que ela estava passando por um momento difícil, mas eu também sentia o peso da responsabilidade de ser seu apoio. Quando cheguei à sua casa, encontrei-a sentada no sofá, com o olhar distante. O ambiente estava silencioso, quase pesado. O pai de Sarah estava ausente e o espaço parecia ecoar a ausência dele. "Eu não sei o que fazer, Peregrine", ela disse, a voz trêmula. "Sinto que estou perdendo minha mãe e não sei como lidar com isso. Estou com medo." A dor em seu rosto era palpável. E eu percebi que, apesar de todos os meus esforços para ser um guia, havia momentos em que eu não tinha ideia do que dizer. "Eu estou aqui com você", respondi, tentando transmitir a segurança que eu mesmo buscava. "Podemos passar por isso juntos." Naquele momento percebi que ser um bom amigo significava mais do que palavras.
era sobre estar presente, mesmo que eu não tivesse todas as respostas. Nos dias que se seguiram, continuei a fazer visitas frequentes a Sarah. Às vezes, apenas sentávamos em silêncio, enquanto outras vezes eu tentava distraí-la com conversas sobre coisas simples. Falávamos sobre nossos sonhos, as pequenas coisas que nos faziam sorrir e até mesmo sobre os medos que tínhamos. Essa troca me ajudou a entender que, embora a tristeza fosse uma parte inevitável da vida, a alegria também poderia coexistir com ela. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque com Lucas, ele me abordou sobre como estava se sentindo. Ele também enfrentava momentos de dúvida e insegurança, e isso me fez perceber que todos nós estávamos lidando com nossas batalhas internas. Era um alívio saber que não estava sozinho em minha luta. Às vezes, sinto que não sou bom o suficiente, que não consigo ser o amigo que você e Sarah precisam, disse Lucas, olhando para o chão. Todo mundo se sente assim de vez em quando, respondi. O importante é que estamos aqui um para o outro. Podemos nos apoiar. Naquele momento, percebi que a vulnerabilidade que havia descoberto em mim também se refletia nos outros. Essa conexão, essa troca de emoções, era o que tornava nossas experiências mais significativas. A vida ainda não era fácil. O estado de saúde da mãe de Sarah se tornou um fardo crescente em nossos corações. Eu sentia uma pressão constante para ser forte, mas também aprendia que ser forte não significava estar sempre alegre. Às vezes, a força estava em reconhecer a dor e permitir-se sentir. Enquanto isso, comecei a explorar outras formas de apoio. Participei de grupos de apoio na comunidade, onde conheci pessoas que também estavam enfrentando suas dificuldades. Compartilhar histórias e ouvir as lutas dos outros me ajudou a ver que a dor é uma parte universal da vida. O que eu estava passando não era único, e essa compreensão me trouxe um certo alívio. Em uma dessas reuniões, conheci Maria, uma mulher que havia perdido um ente querido recentemente. A forma como ela falava sobre sua dor e como estava aprendendo a conviver com isso me inspirou. É um processo, ela disse. Às vezes, você só precisa dar um passo de cada vez e permitir-se sentir. Suas palavras ecoaram em minha mente, e percebi que a jornada para a cura era tão importante quanto a cura em si. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a perceber que a luz que buscava não estava apenas em mim, mas na comunidade que estava crescendo ao meu redor. O apoio que oferecíamos uns aos outros tornou-se um ciclo de cura. Aprendi a importância de estar presente, de escutar e de ser ouvido. A jornada ainda era cheia de desafios, mas agora eu sabia que não precisava enfrentá-los sozinho. Cada passo que eu dava, cada conexão que eu fazia, me ajudava a entender que a vida, com todas as suas complexidades, era uma jornada que valia a pena. E mesmo quando a dúvida se instalava novamente, eu tinha certeza de que a luz que buscava já estava ali, brilhando através da empatia e do amor que compartilhávamos. A vida parecia ter entrado em um ciclo de incertezas e desafios constantes. A saúde da mãe de Sarah se deteriorava a cada dia, e a angústia que eu via em seu olhar se tornava um fardo cada vez mais pesado. Eu queria estar lá para ela, mas a pressão para ser forte estava me consumindo. Uma noite, enquanto refletia sobre tudo isso, recebi uma mensagem que mudaria o rumo da minha jornada. Peregrine, preciso de você. Não consigo mais lidar com isso sozinha. A mensagem de Sarah era clara e urgente. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele momento seria decisivo. Corri até a casa dela, sentindo uma mistura de medo e determinação. Ao chegar, encontrei Sarah em seu quarto, cercada por brinquedos e desenhos que costumávamos fazer juntos. Mas agora, o ambiente estava triste e silencioso. Ela estava sentada na cama com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que fazer, Peregrine. Estou me sentindo tão impotente. Minha mãe está tão mal e eu
Eu só quero que as coisas voltem a ser como antes, disse ela, a voz embargada. Eu podia sentir a dor dela como se fosse a minha própria. Nesse momento, percebi que as palavras que eu tanto buscava não eram suficientes. O que ela precisava era de um amigo, alguém que estivesse disposto a sentir a dor com ela. Sara, eu também estou com medo, mas não precisamos enfrentar isso sozinhos. Eu estou aqui, respondi, a voz firme, mesmo que por dentro eu estivesse lutando contra a própria insegurança. Aproximei-me e a abracei, permitindo que ela chorasse em meu ombro. A tristeza dela se misturava com a minha, e naquele momento percebi que a verdadeira força não estava em esconder a dor, mas em compartilhá-la. Enquanto ela desabafava, lembrei-me de Maria e de suas palavras sobre o processo de cura. Às vezes, simplesmente permitir que os sentimentos fluíssem era o primeiro passo para a superação. Vamos lembrar dos bons momentos, sugeri, tentando trazer um pouco de leveza. O que você mais gosta de fazer com sua mãe? Sara hesitou, mas logo começou a falar sobre as tardes que passavam juntas no jardim, as risadas e os sonhos que compartilhavam. A conversa evoluiu e logo estávamos juntos, revivendo memórias. Cada história que Sara contava era como um pequeno raio de luz que iluminava a escuridão que nos cercava. Sentíamos as risadas se misturando às lágrimas e por um breve momento a dor parecia um pouco mais leve. A tensão cresceu quando no dia seguinte recebemos a notícia de que a situação da mãe de Sara havia piorado drasticamente. Fui até a casa dela, nervoso, com o coração acelerado. Ao entrar, encontrei Sara sentada ao lado da cama da mãe, com o olhar perdido. A atmosfera era pesada, e eu sentia que a vida estava prestes a mudar para todos nós. Ela olhou para mim, e eu percebi que precisava fazer algo mais do que apenas estar presente. Sara, você é uma lutadora. Sua mãe sempre achou você forte, e ela precisa de você agora mais do que nunca. Vamos fazer algo por ela. Vamos mostrar a ela que estamos juntos nessa, disse eu, tentando transmitir toda a esperança que ainda havia dentro de mim. Ela assentiu lentamente, e juntos decidimos organizar uma pequena reunião de amigos e familiares para criar um mural de amor e memórias para a mãe dela. Cada um traria uma carta ou um desenho, algo que expressasse o quanto ela era amada. O ato de reunir pessoas em torno de um propósito maior trouxe uma nova energia, um novo foco. No dia da homenagem, o quarto se encheu de risadas, lembranças e lágrimas. Cada carta lida, cada desenho colocado na parede, era um lembrete do amor que cercava aquela família. Sara, ao ver todos ali, se iluminou. A dor ainda estava presente, mas agora havia também um sentimento de união e esperança. Naquele momento percebi que a verdadeira força não era sobre ser sempre o mais forte, mas sobre ter a coragem de sentir a dor e a alegria ao mesmo tempo. Era sobre permitir-se ser vulnerável e, ao mesmo tempo, encontrar força nas conexões que criamos. Assim, naquele dia, não apenas ajudei Sara a enfrentar sua dor, mas também percebi que eu havia encontrado minha própria força. O processo de cura não era linear, mas um caminho que trilhávamos juntos, entrelaçando nossas histórias de vida. O que antes parecia um fardo, agora se transformava em um elo de amizade, compaixão e amor. E ao olhar para o mural que havíamos criado, compreendi que mesmo diante da incerteza, a luz que buscávamos estava sempre presente, na forma de amor, amizade e apoio mútuo. A jornada não tinha terminado, mas agora tínhamos um caminho, e eu sabia que juntos seríamos capazes de enfrentar qualquer tempestade que viesse. O dia da homenagem foi intenso e emocionante. Quando a reunião terminou, eu olhei ao redor e percebi que o ambiente tinha mudado. A atmosfera pesada que antes dominava o quarto agora estava repleta de risos, abraços e um calor que não existia antes. Sara estava mais tranquila.
e eu pude ver um brilho novo em seus olhos. A força que ela exibiu ao compartilhar memórias e abraçar seus amigos me fez entender que, mesmo em meio à dor, havia espaço para a alegria e a união. Depois daquele dia, as visitas ao hospital se tornaram um ritual. Quantas vezes me peguei segurando a mão de Sarah enquanto ela contava histórias para sua mãe, tentando trazer um sorriso ao rosto dela. O mural que criamos se tornou um símbolo de esperança. As cartas e desenhos estavam lá, lembrando a todos que, mesmo em tempos difíceis, o amor é uma força poderosa. Cada vez que Sarah lia uma das mensagens, eu via sua mãe sorrir, mesmo que brevemente. Isso me dava um impulso de determinação. Eu queria que Sarah soubesse que não estávamos apenas esperando as coisas melhorarem, estávamos fazendo algo por elas. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que a tristeza era esmagadora. Certa tarde, enquanto eu estava na escola, recebi uma mensagem de Sarah que me deixou angustiado. A situação está piorando. Não sei quanto tempo ela vai aguentar. Meu coração disparou. A incerteza era aterrorizante. Eu queria ser o suporte que ela precisava, mas a ideia de perder a mãe dela era quase insuportável. Naquela noite, fomos até o jardim da casa dela, onde tantas lembranças felizes foram feitas. O céu estava limpo e estrelado, e a brisa suave parecia sussurrar promessas de dias melhores. Sarah estava sentada em um dos bancos, olhando para as estrelas. Quando me sentei ao seu lado, percebi que ela não estava apenas triste, havia uma força crescente dentro dela, uma aceitação da realidade que a cercava. Você sabe, Peregrine, eu sempre pensei que o amor seria suficiente para curar tudo, disse ela com a voz suave. Mas agora percebo que às vezes o amor é apenas um reflexo do que já vivemos. Não podemos mudar o que está acontecendo, mas podemos fazer com que os momentos que tivemos sejam eternos. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ao invés de tentar mudar a situação, ela estava aprendendo a aceitar o que não podia controlar. O amor que compartilhavam, as memórias construídas, tudo isso era um legado que sua mãe deixaria. Nesse momento, percebi que a vida não era apenas sobre evitar a dor, mas sobre encontrar beleza e significado mesmo quando tudo parecia escuro. Nos dias seguintes, a saúde da mãe de Sarah continuou a se deteriorar. Mas ao invés de nos sentirmos impotentes, começamos a nos concentrar nas pequenas coisas que podíamos fazer para tornar os dias dela mais confortáveis. Preparamos seu prato favorito, lemos livros e assistimos a filmes que ela adorava. Essas pequenas ações se tornaram constantes em nossas vidas. Cada sorriso que conseguíamos arrancar dela era uma vitória. Ainda havia momentos em que a tristeza nos invadia, mas também havia uma nova compreensão. A vida é efêmera e cada momento deve ser valorizado. As conversas com Sarah se tornaram mais profundas, mais significativas. Falávamos sobre nossos sonhos, sobre o que queríamos para o futuro e mesmo sobre a tristeza que nos cercava. A conexão entre nós se tornou mais forte. Quando a notícia da partida da mãe de Sarah finalmente chegou, o mundo ao nosso redor parecia parar. Eu a abracei com força e pela primeira vez vi lágrimas de desespero em seus olhos. Mas mesmo naquela dor insuportável, havia um reconhecimento do amor que sempre existirá entre elas. Ela sempre vai estar comigo, disse Sarah com a voz trêmula. As memórias nunca vão embora. A partir daquele dia, eu percebi que a jornada não terminava com a perda. Era um novo começo, um caminho que eu e Sarah trilhávamos juntos, com a memória da mãe dela como nosso guia. O amor que tínhamos por ela nos uniria cada vez mais, e eu sabia que juntos conseguiríamos enfrentar qualquer tempestade. A vida continuaria, e nós faríamos dela um tributo à força e ao amor que sempre existirá em nossos corações.
Enquanto eu abraçava Sara, naquele momento de dor, percebi que a jornada que havíamos atravessado não era apenas sobre enfrentar a perda, mas também sobre descobrir o poder do amor e da amizade. A tristeza e a saudade estavam presentes, mas havia uma nova luz dentro dela, e eu me sentia honrado por fazer parte desse processo. Com o tempo, percebi que cada lágrima que derrubamos também era um lembrete de que as memórias da mãe dela continuariam vivas em nossos corações. A vida após a partida da mãe de Sara não foi fácil. Havia dias em que a ausência dela parecia insuportável, mas juntos encontramos maneiras de manter sua memória viva. Criamos um pequeno ritual. Uma vez por semana, nos reuníamos no jardim onde tudo começou. Levávamos flores, contávamos histórias e ríamos como se ela ainda estivesse ali. Essas reuniões se tornaram um refúgio, um espaço seguro onde podíamos expressar nossa dor e, ao mesmo tempo, celebrar a vida que ela viveu. Com o passar dos meses, notei que Sara, embora ainda sentisse a dor da perda, começou a se reerguer. Ela se inscreveu em um curso de arte, algo que sua mãe sempre a incentivou a fazer. Ver Sara se dedicar a algo que a apaixonava me trouxe uma nova esperança. Era como se ela estivesse transformando a dor em algo belo, e eu estava lá, torcendo por cada conquista dela. Essa jornada não apenas fortaleceu Sara, mas também me transformou. Eu aprendi que a vida é uma montanha-russa de emoções e que a tristeza é uma parte inevitável dela. Através da dor, descobri a importância de valorizar cada momento, de cultivar relacionamentos e de nunca subestimar o poder de um abraço ou de uma palavra amiga. A amizade que construímos se tornou um porto seguro, e ela me ensinou sobre resiliência e compaixão de uma maneira que eu nunca esperaria. Ao olharmos para o futuro, entendemos que a vida continua, e isso não significa esquecer. Significa levar conosco as lições e os momentos que vivemos. Sara e eu decidimos criar um projeto em homenagem à mãe dela, um espaço onde jovens pudessem compartilhar suas histórias de amor e perda. Queríamos que outros soubessem que não estavam sozinhos e que havia sempre uma luz no final do túnel, mesmo que às vezes parecesse distante. A cada passo que dávamos, eu me sentia mais forte. A experiência me ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre um caminho para a superação. E o mais importante, o amor nunca desaparece. Ele se transforma e nos guia, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Sara e eu encontramos um propósito em nossa dor, e isso nos uniu ainda mais. Ao refletir sobre tudo o que vivemos, sinto uma profunda gratidão por ter sido parte da vida de Sara e por ela ter feito parte da minha. Nossa amizade se tornou uma força poderosa, e juntos estamos prontos para enfrentar o que vier pela frente. A vida é um presente, e cada momento é uma oportunidade de amar, aprender e crescer. Se você já passou por momentos difíceis, eu convido você a compartilhar sua história. Vamos juntos celebrar a força do amor e da amizade. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que inspiram e tocam o coração. Sua voz é importante e juntos podemos criar um espaço onde todos se sintam acolhidos e compreendidos. A hora de agir é agora. Compartilhe suas experiências e vamos espalhar essa mensagem de esperança e resiliência.